Fala galera, continuando aqui, né, o tema de concreto, como a gente terminou aí no último vídeo aí da série sobre o CAD, né, falando aí especificamente agora sobre o concreto de pós-reativos. Se você não viu aí, né, a série com o CAD, que é o concreto de alto desempenho, você veja na playlist estruturas aí do canal, né, para você se inteirar mais sobre este tema que a gente vai abordar agora, tudo bem? Então a pergunta deixada era se tinha algo mais resistente, né? Então tem sim, que é o concreto de podas reativos. É uma tecnologia assim mais nova do que o CAD e a diferença principal, né, é que se utiliza mais, não se utiliza o agregado graúdo e se utiliza mais pó. Então o pós da palavra concreto de podas reativos se refere justamente ao pó de determinados materiais. No caso aqui, especialmente, né, na maioria das vezes, pó de quartzo. Muito bem, então a diferença também, né? A gente viu lá que há uma carência aí, né, de definição, de parametrização na questão, né? Se o CAD vai até 120, né, e o concreto de pós reativos é superior a 200 nesse intervalo, né? Acredito que muito pode se determinar como concreto de pós reativos, enfim, né? Não há muito estudo científico nesse caso para determinar esse intervalo. Mas, né, o concreto de pós-reativos ele pode chegar até 800 MPa, pessoal, né? Os estudos atualmente, né, alcançam os 200, né, mas há a expectativa de se alcançar até 800. 200 MPa significa 2.000 kg forças aí por centímetro quadrado. O concreto de pós-reativos ele possui um alto modo de elasticidade, né? As partículas constituintes são menores que 2 milímetros, então é muito pequeno, né? E esse asterisco aqui é justamente pelo seguinte, pessoal: se o concreto, né, não tem o agregado graúdo e as partículas aí são inferiores a 2 milímetros, por que ser chamado de concreto, né? Porque a base constituinte do concreto é o agregado graúdo, miúdo, cimento e a água. A questão é por um bom senso, justamente, né? Não seria tão incorreto se você preferisse não chamar de concreto. Mas como na literatura houve essa adesão, né? Afinal, o composto, a massa produzida, né, com os pós-reativos, ele é utilizado substituindo o concreto aí nos elementos estruturais, então por isso, né, ficou o nome de concreto, né, de pós-reativos. Mas na teoria, né, ele não poderia ter esse nome. Então, devido ao emprego de fibras, né, além dos pós-reativos, é empregado fibras, né, que podem, a gente vai ver mais para frente, podem ser metálicas ou de polipropileno. Então, com o emprego dessas fibras, aí, a resistência à tração aí na flexão ela cresce muito. Então, você já pode levar ela ainda mais em consideração, vamos dizer assim, né. Tem uma alta densidade e homogeneidade, né? Como a gente viu lá, né, na silica ativa, que já era um grão muito fino, ela já facilitava a densidade do concreto. Com o pó de quartzo, essa densidade ainda vai aumentar muito mais, né? Assim como a homogeneidade. A relação aquecimento, pessoal, lá no CAD fica entre 0,20 e 0,40, né? Aqui fica menor que 0,20. Então olha que impressionante, né? Relação aquecimento menor que 0,20. Só é obtido isso aqui, né, através das adições, que além dos superplastificantes aí, né, dos microgrãos de quartzo, silica, né, todos os constituintes. A questão do empacotamento de partícula, pessoal, eu não citei lá no CAD, né, mas lá também ocorre, né, aqui ainda mais por ter mais agregado, vamos dizer assim. O empacotamento de partículas seria o seguinte: partículas menores, né, preencherem o vazio de partículas maiores. Assim sucessivamente, até que todas as granulometrias aí estejam empacotadas, né, estejam preenchidas uma na outra. Então, vai meio que empacotando e preenchendo todos os vazios. Isso é o empacotamento de partículas. E isso, né, tem uma determinação, né, tem alguns métodos semi-empíricos aí que você pode levar em consideração aí na hora de estar projetando o traço, né, vendo o melhor tipo de constituintes, né, o melhor traço para o concreto que você deseja de pós-reativos. Então aqui, né, só está aí o esquema, né, mostrando que além dos demais grãos de quartzo, né, ou no caso os grãos ultrafinos, ainda há a presença da fibra. Então essa aí é que garante uma resistência à tração considerável também. Os materiais utilizados, como eu disse, né, além do que a gente utiliza lá no
do que a gente utiliza lá no CAD, né? Tem o acréscimo aí do pó de quartzo e das fibras ou metálicas ou de polipropileno, né? A questão do polipropileno aí eu coloquei justamente porque tem um estudo aqui no Brasil que fizeram para ver, né, a eficiência do polipropileno, visto que a maioria dos estudos, né, baseiam-se em fibras metálicas. Então a gente vai discutir rapidinho aqui essa influência do polipropileno aí. Então, né, a adição de fibras, né, nos estudos comprovam que acelera o crescimento da resistência nas primeiras idades. Isso é interessante, né? Ali próximo dos 7 dias, ali quase que já aliado à cura térmica adequada, né, ele já alcança a resistência característica da compressão quase toda que alcançaria em 91 dias, né? Então, a adição de fibras também atua nessa situação. Aos 28 dias, né, pessoal? Falei errado. Sem a fibra aí, ele vai, né, crescendo aí de forma não tão acentuada, né? Então ele demora muito mais para atingir a resistência desejada. Só comentando, mas por que então utilizar o concreto pós-reativos e não o CAD? Dando sequência àquele raciocínio, pessoal. Se o CAD ele já consegue fazer os elementos estruturais muito esbeltos, imagina o concreto pós-reativo. Se bem feito, né, você pode aumentar ainda mais a área útil que você vai estar ganhando aí se utilizar o CAD, principalmente aí, né, nos primeiros andares, onde tem garagem, né, a gente vê que é muito empregado aí nos primeiros pavimentos, em edifícios, né, pode ser empregado em pontes, né, mas a ideia é essa. Se tem algo mais resistente que o CAD e que se for, vamos dizer assim, o custo-benefício for melhor, então compensa sim esse avanço tecnológico aí. Aqui, né, só uma tabela aí no estudo de Omo do Vanderlei, é o seguinte. Comparando, né, e constatando e comprovando que o uso de fibras aí nos primeiros dias acelera a resistência à compressão. Então aqui, quando vocês verem aí a série de testes que ele fez com 0% de fibras, né, aos 7 dias aí ele obteve 105 MPa de resistência e só foi alcançar 187 com 91 dias. Agora você vê, por exemplo, com 3%, né, vamos pôr, com 3% de fibras aqui. Então ele já alcançou 209, né, e com 91 dias foi para 213. Então observe que após o 7º dia, praticamente não teve aumento de resistência quase nenhuma. Então, daí também a importância do uso das fibras. E da cura térmica, né? Olha que interessante. Passado aí 48 horas, né? E comparando o concreto fazendo sem fazer a cura térmica e o outro fazendo a cura térmica, observem que, né, às 48 horas aí há um gap, né, e a resistência daquele que está fazendo a cura térmica aí vai lá em cima, né, atinge quase os 200 MPa, né, 160 MPa, 170, enquanto o outro vai crescendo muito lentamente aí, né, e demoraria muito mais tempo para atingir os 200 MPa. Então daí a importância da cura térmica, né, do período correto aí de cura térmica. Como que se faz a cura térmica e tudo mais, né? Na literatura a gente tem, não tem como eu especificar tudo aqui, né? Mas é interessante vocês darem uma olhada nisso também, para quem quer se aprofundar mais no assunto. A questão do polipropileno, pessoal, é justamente isso aqui. Esses autores, eles verificaram que quando se adicionar 3% de fibras de polipropileno, né, ele reduziu a resistência em até 50%. Por que eles resolveram usar o polipropileno? Porque não tinha tantas pesquisas e porque eles veem, né, visível, vamos dizer assim, os benefícios do polipropileno, né? Não apodrece, né? É um material barato, então por que não fazer o teste, né? Então eles fizeram o teste e não alcançaram aí resultados bons para um concreto pós-reativos. Então, observaram que quando incorporaram 3% de fibras, reduziu a resistência em até 50%. Nas outras porcentagens aí teve uma variação menor, mas no geral, né, é mais considerável aí utilizar fibras metálicas, né? Então, fica aí a curiosidade, né? Vai ficar nas referências aí. Eu não trouxe para vocês aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. São essas as referências que eu vou deixar para vocês aí na descrição, né? Vocês podem se aprofundar aí. Aqui, né, trouxe duas obras aí, tem várias espalhadas no mundo aí que já estão utilizando essa tecnologia, mas, né, a Footbridge of Peace em Seul e a Pedestrian Bridge em Sherbrooke, no Canadá. Então, todas as duas utilizaram aí o concreto pós-reativos e
conseguiram, né, alcançar grandes vãos aí, né, e elementos até certamente esbeltos, como vocês podem observar. Finalizando aqui, na verdade, eu resolvi trazer uma ideia aí, né, para principalmente quando se for, no caso, slides, né, que é meio que a gente fazer um debate aí no final, que às vezes pode ser um pouco cansativo, né, por mais que eu tente aí não deixar cansativo, né, a gente sabe que às vezes o slide pode ser um pouco cansativo. Então a ideia é fazer algumas perguntas no final aí, né? Eu espero obter um retorno de vocês aí para saber o que vocês acharam, né? Da gente fazer meio que esse resumo no final com algumas perguntas. Então, se você se perguntasse, né, qual que seria a principal vantagem do CAD ou do CPR, né, que a gente viu nesta aula específica? Porque os dois tratam de tecnologias do concreto, né? Qual que seria a principal vantagem? Então, tem vantagens peculiares, né? Por exemplo, a desforma se torna mais rápido e tudo mais. Mas a principal vantagem seria ganhar área útil, né? Então, a resposta para essa primeira pergunta seria aumentar a área útil da construção, né? Você diminuiria os elementos estruturais e, por consequência, né, aumentaria a área útil da estrutura, da sua edificação. Então, essa é a principal vantagem, né? Quais são as principais dificuldades para se obter o CAD ou o CPR? A questão principal é na dosagem, né? Na dosagem, né? Fazer a mistura correta. Então, até a mistura influencia. A ação do superplastificante tem que ser muito bem calculada, então não pode se demorar muito, né? Transportar o concreto da concreteira até a obra. Então, essas seriam as principais dificuldades. Obter um traço aí para os materiais da região. Então, a gente poderia definir como essa sendo a principal dificuldade. E no caso, como a gente viu, né, para que tipo de construção eles são mais indicados? Para construções pequenas, né, isso aqui está fora de cogitação. A questão seriam realmente prédios, né, construções medianas para altas aí, que tem um alto volume de consumo de concreto, porque em pequenas construções, né, o custo-benefício não seria tão vantajoso, porque é caro, né? É caro se obter o CAD ou o CPF. Então tem que ter um grande volume para, né, a partir de certo volume, ser compensar, vamos dizer assim. Então, para pequenas construções, né, é melhor com o preço, né, que a gente tem aí usualmente, que a gente observa, então não compensa. Agora, né, e você? O que você achou do CAD e do CPR que eu trouxe para vocês aí? O que vocês acharam dessa tecnologia? Né? Traga aí também nos comentários a opinião de vocês, se vocês já ouviram falar ou se vocês já trabalharam com o CAD ou o CPR. Né? O que você achou? O que acrescentou para você, digamos assim? Né? Então deixem aí nos comentários, né? Ficarei grato aí com a sua participação. Só frisando aqui, né? Eu até peço aí desculpa por no vídeo anterior, na série anterior, eu ter só comentado que as referências estavam na descrição, mas não foquei tanto mostrando as referências no slide. Como todos sabem, desde o início o propósito foi deixar as referências, né? Porque o material não é eu que produzo, né? Eu apenas estudo o material. Então, são trabalhos de uma vida de muitas pessoas e, por consequência, né, eles são referenciados. E para aqueles que querem aprofundar no assunto, né, é interessante também. Então, essas mesmas referências que estão na tela vão estar na descrição, né? E pode procurar aí. Qualquer dúvida também, pode entrar em contato comigo, tudo bem? Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.